Caixa Seguridade é um ativo em que devemos aportar em qualquer preço? Estou gravando esse vídeo, pois eu recebi essa pergunta de um de nossos co-investidores dentro do clube e eu vou responder agora. Esse vídeo seria apenas para o pessoal do clube, exclusivo. Mas, a pedidos, eu vou liberar esse vídeo, vou publicar esse vídeo no nosso canal, para que as pessoas conheçam na prática o que é o nosso trabalho, certo? Então, a ideia aqui não é recomendar nada, não é dizer que deve comprar, deve vender, nada disso. Mas a ideia é mostrar na prática a nossa leitura e as nossas estratégias, certo? Então, aqui é um vídeo que naturalmente seria exclusivo e a gente está liberando para que as pessoas entendam mais sobre ações, leitura dos preços, fluxos, estratégias de opções e cresçam em conhecimento do mercado, certo? Vamos falar sobre caixa? Caixa, seguridade é o ativo que devemos aportar em qualquer preço. Primeiro, eu já respondo de imediato o seguinte: dentro da nossa leitura, nenhum ativo nós devemos aportar em qualquer preço. Preço importa, sim, preço importa muito, e se nós ignoramos o preço, nós deixamos de ganhar minimamente e muitas vezes perdemos, caso ignoremos os preços. Então, preço não pode ser ignorado na vida real, certo? Na vida dos sonhos, da esperança, as pessoas, tudo bem, ignoram o preço, mas na vida real nós não ignoramos o preço, certo? Mas vamos falar sobre caixa? Pouco importa o que eu acho, pouco importa o que você acha. Vamos ver o que o ativo nos diz. Caixa Seguridade é um ativo que é um queridinho, né? As pessoas gostam dessa empresa porque ela apresentou um forte crescimento nos últimos meses, paga dividendos, é de um setor considerado perene, então, aí ó o resultado, tudo verde. Então, as pessoas gostam. E isso justifica aportar em qualquer preço? Vamos ver o que o papel nos diz. Ó, você vê que Caixa Seguridade preenche praticamente todos os requisitos dos investidores, dos holders, das pessoas que procuram boas empresas para investir no médio e longo prazo. Então, eu não estou aqui para falar o óbvio. Caixa vem crescendo. Caixa apresenta saúde. Mas, respondendo acerca de preços, eu quero sair agora da parte fundamentalista, onde nós já vemos que a empresa tem saúde, mas eu quero chamar atenção para um detalhe. Nós tivemos nos últimos 12 meses um crescimento aí de mais de 60% no papel. Isso é algo importante. Agora, vamos falar sobre os preços. Para perceber o movimento dos preços, nada melhor do que observar um bom gráfico. E para observar o gráfico, nós vamos utilizar o Profit. Então, vou convidar você para vir comigo aqui para o Profit. E eu poderia simplesmente observar o ativo dessa maneira aqui, ó. Olhei aqui, o ativo, ó, 65% nos últimos 12 meses, quase 40% nesse ano, 11% nesse mês, 7% nessa semana e 2% sexta-feira no último pregão. Ou seja, só cresce. Só que aqui eu ainda não tenho um gráfico, eu ainda não consigo ver como o preço progrediu. E para nós falarmos sobre preço, é importantíssimo nós vermos como o preço progrediu e, através do fluxo, quem está movimentando ali naquela região de preço. Mas para não embolar e sim facilitar, eu vou colocar agora o gráfico de caixa. E aqui, ó, nós podemos ver que o preço está aqui, ó, no 22,07. Foi o preço que fechou o último pregão, certo? Agora, perceba uma coisa. Vou puxar um pouco mais para cá. Pronto. Para quem está começando,
observar um gráfico desta forma, fica tudo muito confuso, muito aleatório. Gráfico verde, candle vermelho, e vai para cima e vai para baixo, as pessoas não entendem nada. Por isso, dentro do clube eu tenho explicado de uma maneira bem tranquila, bem light e progressiva, métodos para facilitar a leitura, em especial para os iniciantes, para as pessoas que não entendem nada de gráfico. E uma das coisas que nós temos falado ultimamente é sobre o canal de regressão linear, que são essas linhas rosas. No gráfico semanal, que é esse gráfico aí que está escrito lá no fundo, 1S, tá? Lá no fundo da tela, o nome do ativo e o tempo gráfico, nesse caso uma semana. Dentro desse tempo gráfico, essas linhas rosas nos dão uma projeção do ativo no período de 2 anos, ou seja, é uma projeção aí média, onde você consegue ter uma noção se, dentro daquele período, o preço tende a estar caro ou tende a estar barato. Perceba, pelo canal de regressão linear, imagina quem comprou aqui nessa parte de baixo desse canal, e tem carregado até agora. Está feliz, feliz, feliz da vida. Comprou lá no 12, 13 reais, 14 reais. Nossa, maravilhoso, perfeito. Agora, comprar a 10, 12, 14, 15 é a mesma coisa que comprar a 22? De jeito nenhum. Tá? Eu poderia ficar horas falando aqui, mas eu quero mostrar mais elementos para vocês. Nós acabamos de ver a opinião de uma ferramenta técnica gerada por um especialista de mercado que diz que aparentemente o preço de caixa está caro. Esse foi o canal de regressão linear. Agora eu vou agregar mais um, que é Fibonacci. Fibonacci está em tudo, tá? Está na natureza, está no mercado, está no aleatório, está no corpo humano, está na física. E está em tudo quanto é lugar, Fibonacci, certo? E está inclusive no mercado. Repare, são essas linhas vermelhas. Se estão vermelhas, elas estão me dizendo que tende a cair a qualquer momento. E nós já estamos no alvo. Pode ser que continue subindo? Claro que pode. Na verdade, quanto mais subir, nesse caso, melhor. Mas nós estamos esperando um bom momento para atacar com a estratégia que eu vou dizer já já, através de opções, certo? Tanto para quem tem um ativo, quanto para quem não possui o ativo, mas quer se envolver com a possibilidade de gerar dividendos sintéticos, de gerar renda em caixa seguridade, certo? Então vamos lá. Então, segundo o canal de regressão linear e segundo o Fibonacci, o preço tende a voltar a qualquer momento. Então já temos duas opiniões de indicadores de análise técnica, certo? E agora eu quero colocar mais um que eu gosto muito, que é a média móvel. Existem 1001 maneiras de se utilizar a média móvel. Eu quero pegar uma maneira muito simples, que é a distância do preço atual em relação às médias. Tá? Aqui eu tenho uma média curta e uma média longa. Uma média de 8 e uma média de 80. Mas poderia ser 20 e 200, poderia ser 10 e 100, poderia ser qualquer uma desde que seja uma curta e uma longa, para você ter uma noção do movimento de preços mais rápido e mais longo. Nesse caso, ali a 80 é essa aqui de baixo e a 8 é essa aqui mais curta. E como eu quero que você observe? Olha para o ativo e olha como o preço se comporta em relação à média. Para que você observe de maneira mais clara, pensa o seguinte, ó. Toda vez, toda vez, toda vez que o ativo cresce acima das médias, toda vez que o ativo cresce acima das médias, olha o que ele costuma fazer depois. Cresceu acima das médias, caiu depois. Cresceu acima das médias, caiu depois. Aí aqui ele trabalhou abaixo. Cresceu acima, caiu. Cresceu, caiu. Cresceu, caiu. Veio aqui em cima e caiu. Aqui ele esticou mais um pouquinho, algumas semanas, 1, 2, 3, 4 semanas, 5 semanas subindo praticamente. Na sexta parou e depois caiu. Aqui a mesma coisa, veio acima das médias e depois voltou para as médias. Veio acima, caiu, veio acima, caiu. Aqui ele esticou mais um pouquinho, tá? Passou algumas semanas subindo, olha que legal, lá no final de 2023. Aí se afastou aqui e caiu.
Se afastou aqui e caiu. Se afastou aqui, caiu. Aqui ele trabalhou abaixo. Se afastou aqui, acima das médias e caiu. Se afastou acima das médias e caiu. Se afastou acima das médias e caiu nas semanas seguintes. E aqui ele emendou uma altinha, né? Se afastou, caiu. Se afastou um pouquinho mais, ficou preso um pouco, depois caiu. Se afastou, caiu. Se afastou das médias e caiu. E agora eu te pergunto, esse preço, nesse exato momento, ele está perto ou ele está longe das médias móveis? Se você observar, o preço nos diz, não sou eu que estou dizendo, é o preço que nos diz que ele está distante, distante das médias. Em geral, toda vez que Caixa Seguridade se afasta das médias móveis acima, o movimento que ele faz posteriormente é de queda, voltando para as médias. Só que dessa vez, nós temos um fator interessante. Aparentemente, nós nunca estivemos tão distante das médias acima. Local de compra aí, se você quiser comprar, compre você. Nós no clube não vamos comprar aí. Aí é local onde nós estamos vendendo call, e aqui eu começo a falar sobre as nossas estratégias exclusivas de opção. Não estou falando que você tem que comprar e vender nada, tá? Nem no mercado à vista, nem em opções de ações. Mas o que eu estou te mostrando aqui é o que nós faremos dentro do nosso clube, conteúdo exclusivo para a nossa galera, tá? A partir do momento que nós já temos aqui alguns indicadores técnicos, algumas leituras do mercado nos dizendo que esse preço está caro, qual o próximo passo? É esperar gatilhos. Já houve esses gatilhos? Não. Mas para a abertura de semana que vem, nós temos três cenários. Abrir na mesma região de preço do 22, abrir muito acima ou abrir muito abaixo. Caso abra muito acima, será o melhor cenário, porque aí nós vamos esperar ainda mais. Então, quanto mais subir, se abrir de gap acima, melhor ainda. Agora, se abrir na região, pode ser que a gente já haja logo. Se abrir abaixo, bem abaixo, nós já vamos agir com certeza. Tá? Então, num cenário ideal, vai abrir mais acima ainda. Quanto mais para cima abrir, melhor. E na prática, o que nós faremos? Para quem possui o ativo, já vendemos algumas calls. Conforme o mercado se mexer na próxima semana agora, nós rolaremos. Dependendo de onde ele vai abrir, como eu acabei de dizer. Só que agora, além das vendas de call coberta para quem possui o ativo, eu quero fazer também uma estratégia na parte comprada, que serve na parte comprada em opções, que serve tanto para quem tem o ativo, que vai vender a call também com a gente e vai fazer essa estratégia na compra de put, quanto para quem não possui ativo, mas quer trabalhar buscando gerar dividendos sintéticos com a queda. Numa estratégia a seco, ou seja, nós não vamos a vencimento. Não vamos a vencimento, não vamos a exercício, não vamos executar nada lá no vencimento. Então esse é o primeiro ponto, tá? Segunda coisa importantíssima, está na hora já de chegar segunda-feira no mercado e já fazer? Não, vai depender de onde ele vai abrir. Por isso que eu dou sempre o gatilho, ó, agora, vai, manda mensagem, agora, tá? Enquanto eu não mandar, não é para fazer. Mas eu já vou, nesse vídeo, explicar o caminho, o raciocínio, certo? Então, ó, já vimos que está tudo muito esticado acima. E eu me adiantei um pouco e antes de gravar esse vídeo para vocês, eu fiz algumas projeções, medi algumas coisas. Vou colocar agora no gráfico diário para vocês verem como é mais nítida ainda, né, essa alta do papel. Olha que isso, meu Deus do céu, não para de subir, não para de subir, mas aprenda uma coisa, galera, nada sobe reto. Para o mercado ter saúde, nada melhor do que ele ir devagarzinho, assim, ó. E aí ele vai que vai. Vários ativos que vão devagarzinho, aí não param de subir, coisa linda. Agora, quando o ativo dá essas pernadas, muito possivelmente depois, ele vai voltar. E olha aí, olha a quantidade de dias que está subindo esse ativo, depois de uma pequena congestão lá embaixo. Então, nós já vimos que os ativos nos dizem que tende a estar caro. Assim que
esse ativo nos der o gatilho, nós vamos botar em prática essa estratégia através de compras de put. Essas partes aqui que estão com essa cor são áreas de possível interesse do mercado adiante. Quando o mercado vai lá, eu não faço a menor ideia quando, mas ele tende a ir. Se ele tende a ir, eu quero começar a montar posições nessa ida. Perceba, tudo aquilo que eu vou fazer agora não significa que o mercado precise corrigir e chegar até lá embaixo. Não, mas ele só precisa corrigir. Qualquer movimento que ele faça de queda já vai nos privilegiar dentro dessas estratégias. Porém, topos, segundo Larry Williams, tendem a demorar mais. Então, caixa seguridade pode tanto cair de uma hora para outra dentro da nossa leitura, quanto ele pode demorar a cair. Como nós sabemos se ele vai cair rápido, ou não vai cair, ou vai cair devagar, eu quero parcelar esse risco, dividir esse risco dentro dos próximos meses. E agora eu vou dar um exemplo. Esse exemplo que eu darei aqui é para um dos nossos investidores que vai, nós já conversamos, já combinamos, e ele vai colocar R$600 dentro dessa operação de compras de put em caixa seguridade. Isso significa que todo mundo tem que colocar R$600 de jeito nenhum. Cada caso é um caso, cada investidor é um investidor, cada investidor tem um lote, um propósito, cada investidor, quem tem um ativo vai fazer uma coisa, vai fazer primeiro uma venda coberta para gerar um prêmio, para depois aplicar essas estratégias que eu vou explicar nesse vídeo. Quem não tem um ativo pode partir direto para essa. Tem pessoas que vão pegar toda a estratégia, tem pessoas que vão pegar algumas, de caso a caso. Mas aqui eu vou explicar um caso específico para um dos nossos co-investidores que vai colocar R$600 dentro dessa possível correção, dessa possível queda de caixa seguridade. Tá? É uma operação onde nós sabemos o risco máximo, R$600. De R$600 não passa, meu amigo. Se tudo der errado aqui, o que é tudo der errado dentro dessa estratégia? Caixa continuar acima desses preços que estão aqui, ó, tá vendo? CP, tá vendo isso daqui? Ó? Isso daqui são os nossos strikes e vencimentos dentro daquilo que eu bolei como estratégia. E agora eu quero mostrar na prática como nós faremos isso caso o mercado nos dê o gatilho técnico para que essa estratégia entre em execução. Ou seja, precisa de confirmação conforme o movimento do mercado abrir na próxima semana. Como é que vai ser isso, Igor? Dessa maneira aqui, ó. Agora eu vou para a minha outra tela, onde nós temos aqui os ativos e aqui nós temos as estratégias. Eu quero essa tela aqui. Ó. Para que todo mundo veja melhor, eu quero pensar o seguinte. Ó. Como eu já disse no gráfico aqui, ó, eu acredito bastante que o preço nas próximas semanas de caixa seguridade vai voltar para a casa dos R$21, que é essa região aqui, ó, desse primeiro retângulo aqui, vermelho. Se voltar, nós teremos lucro com essas opções, que são duas que eu separei. Uma para agosto, ou seja, se o preço chegar lá daqui para agosto, maravilha, teremos lucro. Ele não precisa nem chegar lá, ele só precisa cair um pouco, começar a mostrar queda. Pronto, já começa a haver rendimento. É isso que eu preciso. E o que pode dar errado? Se o preço continuar subindo ou ficar preso ali em cima. Daqui para agosto ou daqui para setembro, que são esses dois primeiros strikes. E depois nós temos dois strikes também para novembro e outro lá embaixo em outubro. Mas vamos ver na prática como é que isso funciona. Primeira coisa, o strike para agosto. Eu vou aqui ó, na minha aba estratégias de opções. Vou botar maior aqui para você ver. Ué, não foi? Ou foi? Ah, agora foi. Mensal, daqui a 5 dias, jamais nós nos envolveremos com uma opção tão curta dessa forma. Mas para agosto, que é o contrato T, nós vamos, eu já separei aqui, ó, nós vamos nessa opção. A T216. Eu escolhi essa opção aqui. Ó. E por que essa opção? É uma compra de put. Compra de put. Com strike em 21,62. Por isso, aqui, ó, 21,62. Essa linha aqui, ó, essa primeira linha, que é a compra de put CP
T216, que corresponde ao código dela aqui, ó, tá vendo? E qual é a nossa ideia aqui? É que qualquer movimento que o ativo faça para baixo, essa opção vai render. Mas importa que ela faça daqui para o vencimento. Ou seja, daqui em 30 dias úteis. Daqui para 21 de agosto, certo? Dentro do nosso caso, do nosso coinvestidor, o tamanho da mão será essa daqui, serão 500 compras de put a seco. Por que a seco? Porque isso daqui não vai a vencimento, de jeito nenhum, tá? Como às vezes compras de put, ou seja, quedas de mercado demoram, nós vamos fazer a mesma ideia, só que agora para setembro. Por quê? Se o mercado não cair daqui para agosto, eu coloco mais um mês de tempo para ele cair. E se ele cair, ainda que ele não caia em agosto, mas se ele cair em setembro, a gente consegue ter lucro. O que importa é que ele caia nos próximos meses. Se vai cair agora ou daqui para lá, sei quando, a gente não sabe. Mas importa que ele, dentro da nossa leitura, está caro, vai cair, a gente não sabe o tempo, mas nós estamos nos preparando previamente para essa queda. Então, vamos ver o de setembro? Próximo mês, ó. Para essa compra de put, gastaremos R$ 190. Qual é a perda máxima? R$ 190. Na verdade, ali um pouco menos, por causa do strike, mas não estou pensando no vencimento. Nós não vamos ao vencimento, vamos sair antes, a seco, ou seja, sem envolver ação. Setembro, contrato T, agosto. U, setembro. E aí, ó, nós vamos na opção, eu já deixei previamente escolhida aqui, ó, U 23, essa aqui, ó. Que é uma opção que tem um desconto de preço, tem menos liquidez, mas tem um desconto ali de preço. Se isso vai se manter na abertura do pregão, não sabemos, tá? E vamos também, para esse investidor, colocar 500 opções nessa compra de put, certo? Até então está totalizando 380. O primeiro direito de compra, ou seja, o primeiro direito de lucrar com queda para agosto é o T216. O segundo, para lucrar com queda até setembro, tá aqui, nós acabamos de fazer o 223. E agora nós vamos para o próximo. Esse próximo vai ser esse aqui, ó, de outubro. TUV. TUV, ordem alfabética. TUV. Agosto, setembro, agora outubro. E aqui, ó, é o V190. E por que eu escolhi esse daqui, que está até mais com strike mais distante, devido a essa liquidez atípica aqui, certo? Isso aqui não é comum nesse papel. Então, se não é comum, se tem fumaça, eu prefiro me envolver porque pode haver fogo. E se o fogo pode render, eu quero me queimar. Só que nesse caso é daqui para outubro, tá? Contrato T, agosto, contrato U, setembro, contrato V, outubro, certo? Até então, dando aqui R$ 440. E, por fim, dentro dessa nossa estratégia, nós vamos comprar aqui o contrato W para novembro. Compra de put, contrato W 214. Compra de put. W 214. Ops, passei direto. Aqui. Pronto. E também já tem uma liquidez atípica para esse vencimento. E vamos aqui colocar mais
500. Pronto. Eu vou colocar 500, vai ficar um pouquinho Pronto, aqui, ó, 580. Como era 600, saiu 580, tudo certo. Ao total, nós teremos 2.000 compras de put parceladas nos próximos 4 meses com um único objetivo: lucrar com uma possível queda de caixa, seguridade. Se ela daqui para agosto cair, não precisa chegar lá embaixo, ela só precisa começar a cair. Todas as opções vão começar a render. E quanto mais o ativo cair, mais as nossas compras de put vão render. Em caso de queda brusca, todas elas vão render muito. E esse é o nosso principal interesse. Porém, por que nós parcelamos? Para que, caso demore, poxa, em agosto não caiu, beleza, nós não perdemos todo o nosso capital. Nós perdemos só aquilo que nós alocamos para agosto. Setembro nós continuamos no jogo, outubro, novembro. A probabilidade de não corrigir daqui para o final do ano com guerra, com eleição, com tudo a mais, é a menor de todas, gente. Tá? Agora, isso significa que nós já vamos chegar boletando isso daí na abertura do mercado? Não. Na verdade, quanto mais subir, melhor seria nessa abertura de mercado na próxima semana. Nós não estamos aqui para adivinhar. Caso o mercado nos dê gatilhos técnicos, nós aplicaremos isso daí. Para finalizar, sem querer embolar muito, esse vídeo até já está bastante extenso, mas aí estou explicando. Vocês querem que eu explique, eu estou mostrando na prática o raciocínio, como se mostra na tela, como se escolhe, ok? Quero colocar aqui uma coisa e um detalhe muito importante, ó. Falar duas coisas aqui muito importantes. Aqui, olha para baixo aqui, é o volume financeiro. Nesse rompimento, dias atrás, nós tivemos volume financeiro, ou seja, interesse, grana envolvida, tá? Meia milha ali envolvida. Aqui, alto, eu te pergunto, cadê o volume financeiro? Não está nem na média. Isso, o volume financeiro é o combustível do movimento dos preços. Quando o preço anda sem combustível, esse carro para. E quando esse carro para, meu amigo, é uma tragédia. Costuma ser uma tragédia. Então, Igor, você é a favor de compra agora em Caixa Seguridade por todos esses últimos motivos que eu acabei de dizer para vocês? Não. Não somente não sou a favor de compra no ativo nesse momento, como estou completamente me organizando, como eu acabei de mostrar para vocês, para lucrar com quedas. Seja na venda de call coberta para quem possui o ativo dos nossos co-investidores, que nós já estamos fazendo, alguns já vamos rolar, alguns vamos vender pela primeira vez agora. Depende muito da situação de cada carteira, preço médio e tudo mais. E outros, que aí eu já expando para todo mundo que queira se expor em Caixa Seguridade, através dessas compras de put. Ah, não quero parcelar, muito trabalho para gerir, não tenho esse tempo todo e tal. Escolhe uma dessas e vai. Quem sabe quanto mais tempo à frente, mais seguro, tá? Mais seguro. Quanto menos tempo, menos tempo. Então, mais inseguro, porque você precisa que aconteça numa janela menor de tempo. Por isso que quando nós queremos comprar puts mais longas, elas são mais caras. Por quê? Porque nós estamos comprando tempo, certo? Então, é isso. Vai pintar dúvida? E você sinta-se à vontade para perguntar, beleza? E é isso, galera. É isso. Espero que você tenha entendido alguma coisa. Espero que eu não esteja falando grego. Ou, se eu estiver falando grego, volta aí, repete um pouco, pergunta. Porque é realmente um novo idioma. Mas é um idioma que vale a pena você conhecer, vale a pena você estudar, vale a pena você entender, porque rende, tá? Então, é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Bons investimentos a todos. E de jeito nenhum eu considero isso daí preço saudável para se comprar Caixa Seguridade. Pretendemos lucrar com queda e não com alta de caixa a esses preços. Lembrando que somos holder, não ficamos soltando os ativos, tá?
Por isso sempre rolamos. Essa coisa de ficar soltando ativo não faz parte das nossas estratégias, senão ou eu sou holder ou eu fico soltando ativo. Sei lá, né? Não entendo quem fica soltando ativo toda hora e se desrola. Mas ok. Grande abraço, Deus abençoe a todos.